Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 17. Mateus, capítulo 9, verso 9 até o verso 17. O texto diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo em que agora nós vamos meditar na sua palavra. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus bendito, porque o Senhor não nos deixou às escuras, mas revelou a nós a sua vontade e os teus desígnios. Apesar, ó Deus, de estarmos tão distantes de Ti, ó Pai, quanto a nossa insignificância, somos tão pequenos, ó Deus, diante do Senhor. O Senhor se revela a nós de tal forma que, ainda que sejamos tão pequenos, o Senhor se dá a conhecer, de tal forma que possamos sim, ó Deus, saber qual é a sua vontade para as nossas vidas, através da sua palavra revelada. Que neste momento, ó Deus bendito, em que nós vamos ouvir a exposição do texto sagrado, suplicamos ao Senhor e oramos, ó Deus, para que o Senhor possa nos dar, de fato, um esclarecimento acerca das verdades reveladas neste texto e que sejamos, pela sua palavra, impactados. Que a sua palavra seja em nosso coração nessa noite, assim como os profetas se referiam a ela, ou seja, uma marreta que esmiuça a penha, um martelo que quebra o nosso coração, ó Deus. Que sejamos quebrados pela sua palavra, para que nas tuas mãos, ó Pai bendito, sejamos feitos de novo, novas criaturas, a imagem de seu Filho amado, Cristo Jesus. Seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de seu Filho amado. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus é um texto que, desde o princípio, tem mostrado para nós quem é Jesus. E esse texto ele tem mostrado a identidade de Jesus em vários momentos, a partir de testemunhos vivos a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? É uma resposta que, muito provavelmente, neste momento, nós já podemos dar. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que assumiu forma humana,
com o fim de realizar um sacrifício vicário, para que, recebendo no seu próprio corpo a punição pelos pecados de todos aqueles por quem ele morreria, redimisse os seus eleitos através do seu próprio sacrifício. Ele é aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. E o próprio autor do Evangelho busca mostrar isso através do relato, tanto do início do ministério de Jesus, no momento em que Jesus se encontra com João, e nós vemos o próprio Jesus testificando a respeito da sua pessoa. Nós vemos João Batista testificando a respeito de Jesus como um profeta ainda do período do Antigo Testamento, ou o próprio Deus que, quando Jesus é batizado, afirma, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e a presença do próprio Espírito Santo no momento do batismo de Jesus. Nós podemos apontar também para outras evidências, como, por exemplo, a autoridade de Jesus para ensinar, e a autoridade testificada nas curas e nos milagres que Jesus realizou, que, como já temos visto, não tem um objetivo, não tinham um propósito, um objetivo em si mesmos, mas tinham o propósito e o objetivo de apontar para a identidade de Jesus, ou seja, quem ele era. Seus milagres, as suas realizações testificaram a seu respeito de tal forma que não deixassem dúvidas a respeito de quem ele era. As pessoas que ainda assim desacreditaram a autoridade de Jesus e a sua própria pessoa, fizeram não porque não houvessem evidências a respeito de quem ele era, mas porque o seu coração de fato era duro e porque escolheram o mau caminho, ou o caminho espaçoso, a porta espaçosa, assim como o próprio Jesus nos mostra em textos anteriores. Caminho esse que não exige de nós muito esforço, ou que às vezes traz até mesmo recompensas, mas que ao final reserva para aqueles que optam por esse caminho um juízo terrível. Mas esse versículo continua nos mostrando, esse texto que inicia-se no versículo de número 9, continua nos mostrando a identidade de Jesus, mas mostra para nós a alegria que agora contagia os seus próprios discípulos por causa da sua presença. E nós podemos entender, irmãos, que os discípulos estavam contagiados pela presença de Jesus e estavam jubilosos por essa presença, ainda que não tivessem um conhecimento pleno a respeito da identidade de Cristo. E isso porque nós poderemos ver, à medida do tempo em que estudarmos o Evangelho de Mateus, que mesmo que caminhando junto de Cristo, os discípulos de Jesus, eles, em algum momento, eles demonstrariam certa incredulidade a respeito da sua própria pessoa, ou dúvidas acerca de como ele exerceria o seu próprio ministério messiânico. Nós podemos ver isso num momento em que Pedro, por exemplo, ele vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas logo depois ele nega a Jesus quando ele se sente, então, ameaçado. Mas o texto nos mostra a messianidade de Jesus, não apenas na alegria que contagiava agora aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Entendam, irmãos, que quando eu falo acerca dos discípulos, não me refiro apenas aos 12, mas a um grupo de pessoas que também acompanhavam a Jesus. Quando nós falamos dos discípulos, não estamos nos referindo apenas, ou seja, de maneira restrita aos 12. Entendemos que os 12, eles tinham uma tarefa específica. Eles eram aqueles que teriam a responsabilidade de lançar o fundamento sobre o qual a igreja seria edificada, ou seja, eram os apóstolos, mas haviam outros que caminhavam junto com Cristo, e assim eram também os seus discípulos. A alegria por perceberem
que o Messias havia vindo, contagiava, portanto, aqueles que estavam ao redor de Jesus. Mas o caráter messiânico de Cristo, ou seja, daquele que veio para salvar, daquele que veio para resgatar o seu povo da condenação por causa dos seus próprios pecados, se revela também na maneira com que ele vocaciona, ou seja, na maneira com que ele chama. O primeiro versículo nos relata aqui o chamado de Mateus, ou a vocação de Mateus. E esse é um texto muito interessante. Nós já, inclusive, tivemos o privilégio de meditar nessa passagem quando meditamos aqui no texto de Marcos e também no texto de Lucas, que são os evangelhos paralelos que relatam também a vocação de Mateus, ou a vocação de Levi, que é o mesmo personagem. E o que nos chama a atenção nesse texto é que a passagem descreve Levi como um homem que era um publicano. E o texto descreve Levi desta forma quando diz que ele estava assentado na coletoria. Um publicano era alguém que normalmente era um judeu, mas que trabalhava em benefício do Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Para os judeus, os publicanos eram os piores dos pecadores. Isso porque eram vistos como aqueles que tinham traído a sua própria nação. Tanto é que nos versos seguintes, o texto vai descrever que Jesus estava comendo ali com publicanos e pecadores. A ideia do texto é que a cultura local fazia uma espécie de distinção entre pecadores, como se os publicanos eles fossem mais pecadores do que aqueles pecadores comuns, ou os pecadores normais, que naquele contexto normalmente era uma referência às prostitutas ou aos gentios de modo geral, ou seja, aqueles que não eram judeus. E o texto nos mostra, então, que Jesus, passando por um determinado lugar, ele vai avistar Mateus e ele vai chamá-lo, ou seja, ele vai vocacioná-lo. E a passagem, ela nos chama a atenção, nesse momento, podemos dizer, a princípio, por causa do caráter daquele que está sendo chamado, ou daquele que está sendo vocacionado por Jesus. Algo que o texto continua explorando nos versos seguintes, mas que a princípio já nos chama a atenção. Quem são aqueles que Jesus vocaciona? Quem são aqueles que Jesus chama? Quando nós consideramos o texto à luz do contexto cultural e histórico da passagem, nós podemos dizer que Jesus está vocacionando e chamando a pior classe de pessoas, ou os piores dos homens. Aqueles que eram tidos pelas pessoas como os piores dos elementos. É importante nós ressaltarmos que aqui Jesus está chamando aqueles que eram vistos pelas pessoas como os piores dos homens, mas que não eram necessariamente os piores, porque Jesus vai inclusive se referir aos fariseus, que eram homens que se portavam de maneira religiosamente inquestionável, mas que eram homens que Jesus e também o próprio João Batista chamava ao arrependimento. João Batista, se referindo aos fariseus, disse que eles deveriam produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e os chama de raça de víboras, mesmo que fossem homens social e culturalmente inquestionáveis quanto à sua conduta. Mas o texto nos mostra que aqueles que Jesus está chamando, ou aqueles que Jesus está vocacionando, nesse contexto aqui, são aqueles que eram vistos pela sociedade religiosa como os piores dos homens. Então, a princípio, nesse texto, nós podemos nos sentir até mesmo impactados por perceber o caráter daqueles que Jesus vocaciona, o caráter daqueles que Jesus chama. Mas há algo que também nos chama a atenção nesse primeiro verso, que é a espontaneidade, ou o fato de que Mateus, nessa passagem,
ele responde imediatamente ao chamado de Jesus. Lembra que num texto anterior, nós vimos que houve um homem que, se aproximando de Jesus, ele disse assim: olha, permita que primeiro eu me despeça de meu pai. E ali nós consideramos que, provavelmente, o que o texto nos mostra é que aquele homem ele não estava tão certo assim quanto o seu interesse de seguir a Cristo, e que muito provavelmente ele queria uma oportunidade ou um tempo para pensar a respeito da decisão que ele estava tomando. E o que Jesus vai mostrar naquela passagem é que aqueles que de fato se dispõem a seguir a Cristo, eles, embora tenham que tomar uma decisão consciente, pensando e considerando os custos e o preço de se tornar um seguidor de Cristo, eles devem tomar uma decisão imediata, mostrando que não há tempo a pensar, não há o que considerar. Quando Cristo nos chama, a nossa resposta ela deve ser imediata. E é isso que Mateus faz no momento em que Cristo o chama para se tornar seu seguidor, para se tornar seu discípulo. E nós podemos dizer, irmãos, com muita tranquilidade, que a vocação ou chamado de Jesus, ele é geral. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a todos os homens. Nós não devemos e não escolhemos aquele a quem nós pregamos. Essa é uma implicação, uma aplicação para aqueles que uma vez já responderam a esse chamado, mostrando que nós temos o dever de pregar a todos os homens e a chamar a todos os homens, sejam eles quem quer que sejam, a responderem ao chamado de Cristo Jesus. Portanto, a vocação ela é geral e, portanto, cabe àqueles que são chamados a responderem à vocação e ao chamado de Cristo Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, quando a mensagem de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, todos nós, aqueles que certa vez já responderam positivamente a essa mensagem e aqueles que ainda não responderam, são chamados a responder a essa mensagem, ainda que de maneiras diferentes. O crente, quando ouve uma passagem como essa, é chamado agora a se tornar talvez mais diligente com relação à sua caminhada cristã. Ou seja, eu devo ser um discípulo que, de fato, caminha diariamente com Cristo, mas também é chamado a pregar a mensagem, a pregar o Evangelho. Mas aqueles que ainda não responderam a esse chamado, a essa vocação, são confrontados pela palavra de Deus a se posicionarem. Diante da palavra de Deus ou do chamado de Cristo Jesus, não há quem não deva responder. Todos nós devemos. Todos nós devemos responder ao chamado de Cristo. Ainda que aqueles que já responderam no passado e se tornaram seguidores devam responder de maneira diferente daqueles que ainda não fizeram, mostrando que há implicações diferentes para diferentes tipos de pessoas, mas todos nós devemos responder a este chamado de Cristo Jesus. É importante dizer, irmãos, que há, quanto ao chamado, vocações específicas, obviamente. Mas aqueles que são chamados por Cristo são chamados também a uma vocação que é comum a todos aqueles que são chamados pela pregação, ou seja, a se tornarem seguidores de Cristo Jesus. Esses, quando respondem, é claro, vão servir a Cristo de maneiras diferentes, com seus dons particulares, com aspectos, e vão contribuir em áreas diferentes em prol do crescimento do reino de Deus e para a glória de Cristo. Mas todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são chamados, sobretudo, a se tornarem seguidores e discípulos de Jesus, entendendo que, ainda que isso custe algum preço, como Jesus mesmo considera e ensina aos seus discípulos em textos passados. Mas os versos seguintes nos mostram que, quando Jesus
ele chama Levi, ou Mateus, o que é interessante é que Mateus, ao ter respondido ao chamado de Cristo, ele agora está como que eufórico diante daquela vocação. E é interessante pensar na reação de Mateus como aquele novo convertido que acabou de conhecer a Cristo, se tornou um seguidor de Jesus, e ele quer, de maneira extremamente preocupada e diligente, estar com Cristo. E o que o texto nos mostra é que Jesus, então, depois de ter chamado Mateus, ou Levi, ele se dirige a convite de Mateus à sua própria casa, ou à casa de Mateus, e ali ele estava agora com publicanos e pecadores, e muito provavelmente Jesus estava com aquelas pessoas ali, lhes ensinando. É como se Mateus tivesse chamado Jesus para sua casa, e tendo chamado Jesus, chamou alguns amigos para compartilhar com eles aquilo que ele agora havia recebido, ou seja, o chamado do próprio Senhor. É interessante pensar nisso, irmãos, que como aqueles que de fato recebem o chamado de Cristo Jesus, esses de maneira muito natural, são pessoas que também agora se preocupam diligentemente em apresentar o Cristo que uma vez os vocacionou àqueles que estão próximos de nós, próximos daqueles que foram chamados e vocacionados por Cristo Jesus. Gosto muito dessa passagem, gosto muito desse texto, porque para os crentes ele tem uma implicação que desconstrói aquele pensamento de que nós devemos viver enclausurados. Porque às vezes, irmãos, nós não temos essa ideia de maneira explícita, mas o nosso comportamento muitas vezes evidencia um conceito subjetivo que nós temos. Ou seja, muitas vezes igrejas não crescem porque os seus membros não se preocupam em pregar o Evangelho. Muitas vezes as igrejas não crescem porque os seus membros não se preocupam em fazer discípulos. Se nós considerarmos o texto que estamos lendo aqui, também em paralelo com os textos nos outros evangelhos, a mesma passagem nos outros evangelhos, nós vamos perceber que quem convida Jesus para dentro de sua casa é o próprio Mateus, e ele ali chama os seus amigos para ouvirem a palavra de Deus. Portanto, esse texto nos mostra, irmãos, não só a disposição de Jesus de se relacionar com aquelas pessoas que eram desprezadas, o que é algo extremamente importante nessa passagem, mas mostra também a importância daqueles que responderam de maneira positiva ao chamado de Cristo, de serem pessoas que desenvolvem relacionamentos com um propósito redentivo, ou seja, de também apresentarem o Evangelho que uma vez receberam com alegria no coração. Portanto, aqueles que de fato receberam o chamado de Cristo Jesus com alegria em seu coração, o que se espera deles é que naturalmente se preocupem e sejam diligentes em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas que estão à sua volta, dentro da sua casa, ou no contexto em que elas estejam inseridas, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, ou às vezes até dentro da própria família. O que se espera, portanto, é que a mensagem seja anunciada por aqueles que receberam o Evangelho ou o chamado do próprio Senhor Jesus. Mas o texto nos mostra também que o fato de Jesus estar com aqueles homens incomodou algumas pessoas. Incomodou aqui, nessa passagem, o texto vai se referir aos discípulos de João. Há outros textos ou textos paralelos que fazem referência aos próprios fariseus. E nos textos que fazem referência aos fariseus, como aqueles que estavam questionando a Jesus em relação ao jejum,
em relação a comer com pecadores. O texto vai nos mostrar aqui que essas pessoas estavam incomodadas com o fato de Jesus estar assentado com pecadores e com publicanos. Olha o que a passagem nos diz a partir do versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos pecadores, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, eu falei aqui dos discípulos de João, mas a referência aos discípulos de João no verso 14. Aqui o texto de Mateus faz referência, nesse momento, no verso 11, aos próprios fariseus, na verdade. E o texto diz, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O fato é que eles estavam incomodados com Jesus estar se relacionando com aqueles homens com quem os próprios fariseus não se relacionavam, porque eles se julgavam santos ou puros demais para se relacionarem com aquelas pessoas. O questionamento deles mostra, obviamente, que eles não tinham qualquer preocupação de se relacionarem com essas pessoas. Muito pelo contrário, eles tanto se afastavam quanto questionavam e criticavam aqueles que se aproximassem dele. É claro que quando Jesus tomava qualquer iniciativa contrária à prática religiosa dos judeus, ele era extremamente questionado, principalmente porque Jesus estava arrebanhando uma multidão de discípulos. Então, isso estava incomodando principalmente os líderes judaicos daquele contexto. Quando nós nos referimos aqui aos fariseus, nós estamos falando aqui, de modo mais específico, de uma classe dentro do judaísmo, ou de uma seita dentro do judaísmo. Mas nós podemos ver em outras passagens que não só os fariseus estavam incomodados com Cristo, mas também os saduceus, os escribas, os sacerdotes, ou seja, aqueles que eram responsáveis pela vida religiosa do povo judeu no primeiro século, ou no contexto onde Jesus estava exercendo o seu ministério, estavam agora questionando as práticas de Jesus, e nesse momento o fato de Jesus estar comendo com publicanos e com pecadores. Mas a passagem nos diz que Jesus, então, ele vai ouvir o que os fariseus dizem, e ele vai, então, responder ao questionamento desses homens. E a resposta de Jesus é a seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Há um comentarista que ele faz um jogo de palavras aqui, que é muito interessante. Ele faz a seguinte afirmação: aqui Jesus dá uma notícia ruim para pessoas boas, e ele dá uma notícia boa para pessoas ruins. Qual é a notícia ruim para pessoas boas? É que ele está dizendo assim, olha, eu não vim para os sãos não precisam de médico. E aqui, é claro, Jesus está sendo irônico. Isso porque os fariseus, eles se julgavam santos, inquestionáveis, porque eles tinham uma percepção muito equivocada em relação ao cumprimento da lei. Eles achavam que, de fato, não quebravam a lei. Mas Jesus vai mostrar a eles que eles haviam quebrado e quebravam toda a lei, à medida em que quebravam a lei no seu próprio coração. Se desejassem uma mulher com intenção impura no coração, haviam adulterado com ela, ainda que o pecado não houvesse acontecido esteticamente. Se cobiçassem algo do seu irmão, haviam pecado. O texto vai mostrar, então, que esses homens eram hipócritas, porque não conseguiam perceber que eram pecadores e que precisavam de salvação. Inclusive, não conseguiam perceber o próprio propósito da lei, que nunca foi instituída por Deus com o objetivo de providenciar um meio pelo qual o homem pudesse se auto-justificar ou se auto-salvar. Na verdade, a lei foi instituída por Deus justamente com o propósito de apontar
para o homem a sua incapacidade de autojustificação e de autossalvamento. Ou seja, à medida em que os homens lessem a lei revelada por Deus, eles deveriam entender: eu não posso cumprir isso, eu não posso me salvar, eu preciso de alguém que faça isso por mim. E nesse momento eles estavam diante daquele que faria isso, ou seja, diante daquele que os salvaria e que teria condições de os salvar por meio da sua obediência à lei, de forma perfeita, plena e cabal. Mas eles se julgavam homens santos demais. Eles achavam que não eram pecadores. Eles se julgavam saudáveis ou sãos. E aí Jesus está dizendo assim: olha, eu não vim para vocês então. Mas a notícia boa para pessoas ruins é que Jesus veio para os doentes. O que nós precisamos entender a respeito desse texto, no entanto, irmãos, é que todos nós, isso é o que os fariseus não haviam entendido, todos nós somos doentes, todos nós somos pecadores, todos nós quebramos a lei no nosso coração. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem, que não há quem busque a Deus, pois todos pecaram. Portanto, todos nós somos doentes, carentes da graça de Deus, carentes de um Salvador, todos nós. A grande diferença está naqueles que compreendem isso e daqueles que não compreendem isso. A grande diferença está naqueles que olham para dentro do seu coração e percebem o quão miseráveis são, e daqueles que olham para si mesmos, mas que são arrogantes demais para perceber o quanto são pecadores e insuficientes para se autossalvar. Essa é a questão que o texto nos mostra. A questão aqui não é que há alguém que seja bom. Os fariseus não eram bons. Jesus está sendo irônico com eles. E o que Jesus está mostrando é: vocês aí que se julgam bons demais, então eu não vim para vocês, mas eu vim para esses que consideram a sua própria situação e reconhecem a sua própria condição de miséria espiritual. Portanto, há uma má notícia para aqueles que se julgam bons, ou seja, para aqueles que se acham autossuficientes. Eu sou bom demais, eu sou inteligente demais, eu sou estudioso demais, eu não roubo, eu não mato, eu sou muito bom. Para você há uma má notícia: Jesus não veio para você. Mas se você olha para dentro do seu coração e de maneira humilde consegue perceber o quanto você é pecador e miserável espiritualmente, a boa notícia é: Cristo veio para você. Cristo veio para te dar um novo coração. Cristo veio para te dar uma nova esperança. Cristo veio para te dar uma nova vida. Ele veio para te redimir de seus pecados. Ele veio para te resgatar de uma condenação que era inevitável e eterna. Cristo é a esperança para aqueles que são essencialmente corruptos e depravados em seu coração. Ele veio para que, por meio de seu sacrifício, nós que outrora éramos inimigos seus, fôssemos feitos justos, justificados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Portanto, ainda que a nossa condição espiritual seja de total depravação, nós podemos entender, à luz das Escrituras, que há uma solução para nós, mas essa solução não está em nós mesmos, mas ela está em Cristo Jesus. Ele é aquele que pode reverter essa situação de pecado por meio do seu próprio sacrifício e da sua graça, e pode nos fazer justos mediante a sua própria justiça e mediante o seu sacrifício. Os versos seguintes, então, nos mostram algo muito interessante.
que é uma linguagem que o texto agora extrai do próprio Antigo Testamento. É como se os homens aqui não se dessem por satisfeito com o questionamento feito anteriormente, e agora eles continuam a questionar. No verso 14 aqui, nós vemos que alguns homens que eram discípulos de João, e é o que eu estava dizendo anteriormente, os textos paralelos nos evangelhos sinóticos, eles dizem que aqui quem questiona eram os próprios fariseus. Mas os fariseus, no momento em que questionam a Cristo, eles dizem, os fariseus e os discípulos de João jejuam. Por que os seus discípulos não? E aqui os discípulos de João estão dizendo assim, olha, nós jejuamos e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não. O que o texto nos mostra, então, é que tanto fariseus quanto os próprios discípulos de João estavam questionando a Cristo e aos seus discípulos quanto à prática do jejum. Nesse sentido, os discípulos daquele que era o próprio precursor do Messias, ou aquele que veio para abrir o caminho para o Messias, também estavam se mostrando incrédulos em relação a Cristo e questionando a Cristo em relação às suas próprias práticas. Mas Jesus vai mostrar-lhes, fazendo uso da linguagem do Antigo Testamento, que aquele momento em que eles estavam vivendo, ou momento em que eles estavam inseridos, não era momento para jejum. Isso porque jejum no Antigo Testamento era uma prática que denotava luto. Não se jejuava por motivos de alegria. Se jejuava quando a nação estava para ser invadida por uma outra. Se jejuava quando algo de extrema calamidade estava para acontecer. O jejum era algo que costumeiramente acontecia em situações de luto. Outra questão, irmãos, é que o jejum, como lei estabelecida por Deus no Antigo Testamento, ele era anual. Os fariseus, no período intertestamentário, que é o período entre o último livro do Antigo Testamento e o próprio Evangelho de Mateus, eles estabeleceram jejuns semanais. Portanto, o que eles estavam cobrando agora, tanto de Jesus quanto dos discípulos, porque quando, na verdade, eles cobram os discípulos, o que eles estão fazendo é cobrar o próprio Jesus, eles estavam exigindo de Jesus e dos discípulos algo que nem Deus havia exigido do seu povo no Antigo Testamento. Mas Jesus vai mostrar para eles que aquele momento não era momento de luto, mas momento de alegria, porque o noivo estava presente. E é interessante, porque o Antigo Testamento, ele fala a respeito do noivo que viria para se encontrar com a sua noiva, e o próprio Novo Testamento, depois nas cartas de Paulo, vai fazer esse uso da linguagem do Antigo Testamento para se referir à pessoa do próprio Cristo. O Antigo Testamento faz o uso dessa linguagem numa perspectiva messiânica, mostrando que o Messias é o noivo que viria para se encontrar com a noiva. Agora, o Novo Testamento, quando faz essa figura, ou usa essa figura de linguagem, faz numa perspectiva escatológica, fazendo referência à segunda vinda de Cristo. Mas quando Jesus ele se refere àquele momento onde o noivo estava presente, o que Jesus está dizendo é, o Messias está presente, eu sou o Messias, não há motivo para tristeza agora, não há motivo para luto agora. E Jesus vai dizer assim, olha, haverá momento para jejum, no momento em que o noivo for arrebatado. E aqui, irmãos, nós podemos entender que a referência é tanto a morte quanto a ascensão de Jesus. Tanto é que os discípulos de Jesus, depois mesmo da sua ascensão, eles jejuam. Nós encontramos isso em Atos, por exemplo, no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 27, nós encontramos a igreja jejuando. O que aqueles homens não entenderam, no entanto, é que o momento que a igreja estava vivendo
no momento em que Jesus estava exercendo o seu ministério, não era um momento de tristeza, não era um momento de luto, mas era um momento de alegria, porque o Salvador estava presente, o Redentor estava presente. O texto então continua e Jesus está fazendo uma referência aqui, agora a mesma situação, mas ele usa mais duas ilustrações para se referir a um novo período ou a nova aliança. Verso 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus está dizendo aqui é que ele e seus discípulos não iriam se adequar às exigências dos fariseus, nem mesmo dos costumes religiosos daquela época, porque agora estava sendo estabelecida uma nova aliança, a nova aliança que é inaugurada através do derramamento do próprio sangue de Cristo. E isso nós vemos quando Jesus inaugura essa aliança na ceia do Senhor, quando ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. E ele então diz: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. O que Jesus está mostrando ali é que aqueles homens que, de certa forma, queriam tolir Jesus e os seus discípulos estavam equivocados. E que, na verdade, eles é que agora deveriam se adequar a Cristo e aos preceitos do reino de Deus. Isso é impactante demais, irmãos. Principalmente porque nós vivemos num contexto hoje em dia em que se fala muito a respeito de contextualização. Principalmente com o intuito de ganhar pessoas ou com o propósito de ter uma igreja cada vez maior. Obviamente que eu não sou contra ter uma igreja grande, muito pelo contrário. É óbvio que eu quero que nossa igreja cresça, mas não às custas da adequação do evangelho, obviamente que não. Isso porque é a nossa cultura que deve se adequar ao evangelho. Isso porque nós devemos nos adequar a Cristo e não ele deve se adequar a nós. Eu estive há pouco tempo em São Paulo e estudando, fazendo um curso de pós-graduação, e lá um professor disse algo muito interessante. Me chamou muito a atenção o que ele falou. E ele disse assim, citando seu pai. Ele disse assim: olha, meu pai costuma dizer o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O problema é que o homem retribuiu o favor. Ou seja, o homem também quis fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Então é por isso que às vezes a gente quer contextualizar, porque na verdade a gente quer fazer um Deus que se adeque às nossas preferências. A gente prefere um Deus que se conforme às nossas próprias inclinações do que nós nos formarmos à sua própria imagem e semelhança. E é isso que esses homens estavam querendo fazer. Eles queriam que Jesus tomasse a forma da religião judaica e não o contrário. Quando Jesus nos chama, irmãos, ele nos chama para que nós sejamos parecidos com ele. Ele nos chama para que possamos, através da nossa conduta, através do nosso comportamento, exalarmos o bom perfume de Cristo. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo em nós. Me incomoda o fato, no entanto, irmãos, é de que cada vez mais os crentes eles têm tomado a forma do mundo. Não apenas pelas roupas que vestem, pelo linguajar, mas pelos seus conceitos e pelas suas filosofias. Isso porque nós queremos fazer um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Nós queremos que Deus se conforme aos nossos
interesses. Nós queremos que Deus se conforme às nossas preferências. Mas quando Cristo nos chama, Ele nos chama a tomarmos a forma do Evangelho. O que a passagem, no entanto, nos mostra é que, na presença desse Cristo que nos chama a tomarmos a forma do reino de Deus e não o contrário, há motivo de alegria. É claro, irmãos, que quando nós entendemos que nós vivemos esse período em que o noivo foi tomado, porque Cristo, de fato, não está fisicamente presente mais no nosso meio, embora Ele esteja espiritualmente presente, e também não nos tenha deixado só, porque Ele mesmo disse que enviaria o Consolador, e esse é o seu próprio Espírito, que hoje habita no nosso coração. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, não só em relação à igreja, mas em relação a cada crente individualmente, dizendo que nós somos morada do Espírito, aquele que é o Consolador, portanto, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender, então, irmãos, que embora Cristo não esteja fisicamente presente no nosso meio, exercendo o seu ministério terreno, Ele não nos deixou só. Nós não estamos sozinhos, mas Ele está espiritualmente presente e também na presença do seu próprio Espírito, que habita no coração daquele que recebe a sua vocação, que responde de maneira positiva à vocação que Cristo faz a todos nós. É por isso que mesmo em momentos de angústia, que nós temos a convicção, por causa da nossa própria experiência, de que nós iremos vivê-los, ao ponto de que tenhamos de, em determinados momentos, até jejuar e clamar a Deus pelas nossas causas, nós podemos ter esperança, e uma esperança que está na pessoa daquele que nos chama, da pessoa que está, ou esperança que está na pessoa daquele que nos vocaciona e nos chama, não para uma vida de prazeres terrenos, mas para a certeza de uma herança que é incorruptível, que é celestial, que é espiritual, e que, ainda que nós passemos por adversidades aqui, traz para nós a certeza de que tudo aquilo que nós pudermos viver aqui, ainda que sejam de tristezas e angústias terríveis, um dia vai acabar, um dia vai chegar ao fim. Lembra do texto que fala das portas e dos caminhos, da porta estreita e do caminho estreito? Essa porta estreita e o caminho estreito nos mostra que a vida cristã, ela é uma vida que, quando recebida, ela não é uma vida fácil. É uma vida que, em alguns momentos, será uma vida de adversidades, mas que, no final dela, há uma herança eterna, há um tesouro reservado para nós, muito maior do que qualquer tesouro terreno que nós podemos ou possamos desfrutar nessa terra, porque essa herança que nós temos é o próprio Senhor Jesus, aquele que nos vocaciona e nos livra da condenação eterna do pecado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que pela sua graça, pela sua misericórdia, possamos entender que hoje Ele nos chama, Ele nos vocaciona. O chamado que Cristo fez a Mateus, há muitos anos atrás, Ele faz a cada um de nós hoje. E que Ele, pela sua graça, nos ajude a responder de maneira tão positiva e imediata como Mateus respondeu. Que Deus nos abençoe.